Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, teve uma aula que nós falamos a respeito de forças intermoleculares. Falamos de duas. Hoje eu vou falar da terceira. Então hoje a aula é sobre ligações intermoleculares. Espero que gostem da aula. Beleza, então, forças intermoleculares. Nós falamos a respeito de duas. Só para lembrar o nome, nós falamos daquela ligação intermolecular que chama dipolo, que tem uma interação média, uma força média ali. E falamos da ligação de hidrogênio, que ela é a mais intensa. Lembrando, são ligações entre moléculas, forças entre moléculas. Por exemplo, que uma molécula de água faz com que ela se aproxime de outra molécula de água. Beleza? E nós falamos dessas duas. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo essa aula para vocês assistirem de novo, para vocês poderem relembrar. Uma que nós não falamos, que é a mais fraca de todas, que é dipolo induzido, beleza? A dipolo induzido também recebe o nome de forças de London, tá? Vamos falar um pouco sobre essa dipolo induzido aqui. Essa atração dipolo induzido, ela é considerada quando você tem moléculas apolares na jogada. Então você tem uma molécula que ela não tem polo, ela não tem o lado positivo nem o lado negativo. Ela é apolar. Aí o que pode acontecer? Vou falar duas situações. Teoricamente nós temos algumas, mas eu posso citar as mais relevantes. Você tem uma molécula que é apolar, não tem polo nenhum, e uma outra molécula polar se aproxima dela. Essa molécula não tem polo nenhum, não é porque não existe negativo e positivo nela, é que ela não tem os polos bem definidos. Mas é claro que ela tem elétrons, que são cargas negativas ali nela, né? Então o que acontece? Uma molécula polar com polo definido, ela pode se aproximar de uma molécula apolar. E o que ela vai fazer? Ela vai deslocar a nuvem eletrônica dessa molécula. Ela vai ali mexer com essa molécula de forma que essa molécula apolar, ela vai criar uma polaridade, ela vai ser induzida a se tornar polar, por isso que chama dipolo induzido. Dipolo, dois, polo, positivo e negativo, ou seja, ela vai ficar com o lado positivo, ela vai ficar com o lado negativo, porque uma outra molécula que é polar se aproximou dela. Um exemplo que eu vou dar é esse aqui. Eu estou dando essa imagem aqui para vocês. Eu não sei se eu não consegui ler, né? Porque a letra está meio zoada aqui. Mas eu dou um jeito na edição aqui para vocês conseguirem ver certinho. Então aqui ó, você tem a molécula. Primeiro então essa imagem aqui. Você tem a molécula de oxigênio. Molécula de oxigênio ela é apolar. Você tem um oxigênio, outro oxigênio compartilhando elétrons ali, né, dois pares de elétrons, né, ligação dupla, ele não tem o lado positivo nem o lado negativo. E aí uma molécula de água se aproxima dela. Essa molécula de água se aproximou dela dessa forma, que está essa imagem aqui, com o lado negativo próximo dela. O lado negativo, ou seja, o lado que tem ali os elétrons dela ali. Esse lado negativo, como a gente sabe em física, que polos iguais se repelem, então imagina, você tem essa nuvem eletrônica ao redor da molécula de oxigênio. Você aproximou uma molécula de água pelo lado negativo dela ali. O que vai acontecer com os elétrons? Eles vão ser repelidos para o outro lado. Então essa molécula de oxigênio ela vai criar um polo induzido, vai ser induzido a ficar polar. Então vai ficar dipolo induzido. E aí ela vai ter uma aproximação intermolecular. Essa aproximação intermolecular dela é uma aproximação fraca, tá certo? Não é forte, não é intensa como as outras. Das três, ela é a mais fraca. Uma outra forma, não vou colocar a imagem aqui, eu só vou falar, eu posso ter vibração na molécula. Então eu tenho uma molécula de CO2, que ela é linear e ela é polar, ou assim, não preciso nem falar da molécula de CO2 para não confundir a gente aqui. Uma molécula qualquer que ela é polar, que ela é apolar e ela é linear. O que pode acontecer com essa molécula? Ela pode vibrar
nessa vibração dela, ela causa uma inclinação onde ela fica com um lado positivo e um lado negativo. Pronto, você tem um dipolo instantâneo ali. Só naquele instante ela ficou dipolo. Ela pode induzir uma outra molécula perto dela e criar ali um dipolo induzido. Normalmente, as moléculas que elas são atraídas por ligações de dipolo induzido, elas estão em estado gasoso. Por quê? Porque é fraco a interação, são fracas as interações entre uma molécula e outra. Para uma substância ela permanecer em estado líquido, ela tem que ter uma boa força intermolecular para que aquela substância permaneça em estado líquido, para que tenha uma certa ordem, para que tenha menos mobilidade, aquela substância fica com menos mobilidade do que a mesma no estado gasoso. Então ela precisa de uma interação forte ali, beleza? Agora, para se manter em estado sólido, a força tem que ser maior ainda, tá? É lógico que aí a gente tem outras questões que é a respeito de agitação, que eu posso diminuir essa agitação com temperatura, com pressão, mas falando em estados normais, em condições normais de temperatura e pressão, a gente pode seguir essa ideia aí. Quanto maior for a força intermolecular, mais a chance da substância ser líquida, ou maior ainda no estado sólido. E também depende do tamanho da molécula e várias coisas assim. O importante é que quanto mais forte a força intermolecular, mais elas vão querer ficar próximas umas das outras, das moléculas. As moléculas vão querer ficar mais próximas umas das outras. Beleza? Então, pessoal, aí tem aí um arquivo para vocês com, deixa eu ver aqui, com 10 perguntas, tá? E lembrem, vocês vão estar olhando as questões, lembrem, ligação dipolo instantâneo, ligação dipolo, tem que ter polaridade a molécula. Você vê uma molécula, por exemplo, uma molécula orgânica, você tem um oxigênio do lado, pronto, você já sabe, ela é dipolo, ela vai ter polos, ela vai ter o lado positivo e o lado negativo, beleza? Se tem um OH, se tem uma hidroxila, ou seja, um hidrogênio ligado a uma hidroxila, ou um hidrogênio ligado a um flúor ou a um nitrogênio, você tem ali a ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas, então vai ter uma força muito intensa. Agora, se a molécula ela não tem polo nenhum, ela é uma molécula apolar, as forças que vão fazer com que ela atraia outras moléculas são de polo induzido. Maravilha, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês consigam fazer os exercícios e daqui a uma semana vem a correção. Beleza, pessoal? Tudo de bom? Um abraço.